Olá, meus queridos, tudo bem? Na paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu creio que talvez não, né? Se vocês estão nesse vídeo aqui, é porque vocês vieram de alguma forma pelo título. Nós já temos 2 vídeos a respeito disso. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores. Deixa eu me apresentar novamente. Me chamo Larissa, sou cristã, tenho 35 anos. E faz há muito tempo, na verdade, que eu tô querendo vir pra internet, mas eu não queria vir sem propósito, né? Eu não queria vir por vir, até porque eu tenho essa sede, né, de transmitir algo, né? E Deus tem me falado sobre, pra mim, falar da minha vivência, da minha história, e trazer um pouco pra vocês também daquilo que eu tenho passado, talvez aquilo que eu não tenho vencido ainda, mas que eu estou no processo. E aí Deus me pediu para vir falar um pouco desse processo meu. É, E aí eu tô montando essa série de vídeos não só para ajudar vocês, né, mas principalmente para mim. Então, quando a gente vem à luz da Bíblia, a gente vem estudar a palavra relacionada a algo que nós estamos passando, eu creio que a Bíblia é tão cheia de vida, é cheia de esperança, né? A palavra do Senhor, ela é cheia de vida, cheia de esperança. E assim, para falar bem a verdade para vocês, eu acho que a única coisa que tem funcionado para todos nós, ou que realmente funciona, é a palavra de Deus, né? Talvez no primeiro vídeo eu deixei meio assim, né, para que as pessoas comecem a entender, porque às vezes as pessoas elas vêm por conta de um título, mas até ela abrir o vídeo ela não sabe o contexto, né? Então eu já estou falando aqui, né? Eu sou cristã, como eu falei já nos outros vídeos. Então a minha base, né, de cura, a minha base de vida é a palavra de Deus, né? E eu tenho passado por uns picos de ansiedade, como eu já falei nos outros vídeos, e eu decidi trazer aqui à luz da Bíblia como a gente pode enfrentar, como a gente deve enfrentar a ansiedade, né? Porque ela não é nós, ela faz parte da nossa vida, né? Ela tá ali, mas ela não é a nossa identidade. Eu não sou ansiosa, como eu sempre falo nos vídeos. Eu estou ansiosa, é um estado que eu estou, mas não é um estado de permanência, porque isso não pertence a mim, porque eu sei que eu sou em Cristo. Então a gente já chega, né? Resumindo aqui um pouco, a gente falou na parte 1 sobre trazer à luz, né? Isso que nós estamos passando de acordo com a Bíblia, né? Então nós trazemos à luz. O que é trazer à luz? Só dando um resumo aqui, tá? Se você chegou nesse vídeo de paraquedas no Frutos 3, na parte 3, eu peço que você assista os outros 2 vídeos. Mas trazendo um resumo só para contextualizar essa parte que nós vamos entrar agora, nós temos que trazer à luz, né, tudo que nós estamos passando. O que é trazer à luz? É colocar para fora, né? É falar para o Senhor aquilo que nós estamos passando, é encarar, né, de frente isso que nós estamos passando, porque nós muitas vezes nos agarramos à dor e nós não queremos soltar mais ela. E Deus quer que a gente solte a dor, mas para soltar a dor, a gente precisa encará-la. A gente precisa entender que a gente está com uma dor e que ela precisa ser lançada fora, né? Ela precisa ser trazida à luz. Mesmo que talvez você pense assim, mas eu não vou ser curado, mas eu preciso entender que eu estou passando por uma dor e eu preciso trazer ela à luz, eu preciso trazê-la para fora e falar, eu estou com ansiedade, eu não estou vivendo direito, eu não estou dormindo direito, então isso não é normal, isso não pertence a mim. A gente tem que exercitar isso e não agarrar a doença, ok? Não agarrar a dor. Porque a ansiedade ela traz uma dor para nossas vidas em todas as áreas. E a parte 2, né, sobre vencendo a ansiedade, a parte 2 foi identidade. Que é a partir do momento que a gente traz a luz, né, isso a gente começa a ter uma noção de que eu não estou ansiosa, eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Ou seja, isso não faz parte do meu caráter. Isso não faz parte da minha identidade em Cristo, como a gente falou. Nós somos autoridade. Deus nos fez, nos projetou para que nós tivéssemos autoridade nessa vida, para que nós tivéssemos liberdade, para que nós fôssemos semelhantes a Deus, né? Então, ser semelhante a Deus é uma coisa muito importante, é algo
maravilhoso. Deus não disse você é ansioso. Ele não declarou sobre você que você é ansioso. Estou apontando para a barriga porque é aquela questão de gerar, né? Então Deus não gerou isso em você, ele não profetizou isso sobre você, ele não falou isso de você. Então você está ansioso, você não é ansioso. Então a partir do momento que nós entendemos isso, que dá um clique na nossa mente, que isso não pertence a mim, a gente vai trabalhando essa identidade, a gente vai trazendo a luz e a gente vai falando assim, isso não me pertence, então eu não sou assim, então eu não posso ser assim, então eu não quero ser assim. E isso é um exercício diário que nós temos que fazer diante da palavra, até mesmo, talvez você está aqui, caiu de paraquedas, eu estou falando de Bíblia, mas isso é um exercício mental para você. Né? Isso não pertence a mim, eu não sou assim, porque você conhece você, o seu interior. Então você sabe que isso não faz parte da sua identidade. Tente lembrar, né, às vezes, antes de você ter ansiedade, você às vezes tinha alegria de ir em certos lugares, você tinha alegria de fazer certas coisas, e hoje você perdeu tudo isso por conta da ansiedade. Então, assim, é aquela questão, né, que eu não sou ansioso, eu estou. É um período, é uma fase da minha vida que eu não quero ficar, que eu não quero permanecer. Então, são duas partes do processo de cura, né, de libertação da ansiedade. Amém? Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês tudo isso. E agora nós vamos partir para a parte 3, né, da palavra, vencendo a ansiedade. A parte 3 nós vamos falar sobre frutos. Os frutos. E eu creio que os frutos é mais uma parte que nos liberta da ansiedade, que nos liberta da prisão e da escravidão da ansiedade, porque nós ficamos escravos, nós ficamos reféns, né? Reféns desse sentimento, reféns dessa situação, reféns dessa dor. E Deus não quer que nós sejamos reféns dessa dor. Em nenhum momento nós fomos criados para viver refém de nenhuma dor, de nenhum vício, de nada. Nós fomos criados para sermos livres. Amém? Que é isso aí também a gente vai falar mais profundamente depois. Amém? Então nós começamos com a parte 3 sobre vencendo a ansiedade, que é o subtítulo frutos. Os frutos são, eu escrevi aqui, tá? São virtudes do Espírito Santo. O caráter de Cristo. Nós somos o quê? Semelhantes a Cristo, não somos? Somos semelhantes a Deus. Então, os frutos são as virtudes do Espírito Santo, formando o caráter de Cristo, a semelhança com Cristo. O que quer dizer isso? Voltando lá, isso quer dizer a identidade, um caráter formado por Cristo. E quando a gente traz isso sobre os frutos, é tudo aquilo que a gente gera, né? Tudo aquilo que sai para fora de nós, aquilo que transborda, são os nossos caráteres, são as nossas atitudes, são os nossos exemplos, como nós somos com a nossa família, como nós somos na igreja, como nós somos no nosso trabalho. Às vezes você fala assim, sabe como nós somos vistos pelos outros? Hoje até estava conversando com uma colega de serviço e a gente estava conversando. E aí ela falou, cara, fulano de tal, a gente tem a mesma pessoa em comum. E fulano de tal, ele fala isso, se diz cristão, sabe? Aquilo entrou dentro de mim porque eu pensei, cara, né? Então, nosso exemplo fala muito mais do que... o nosso caráter fala muito mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, tudo aquilo que a gente demonstra, fala muito mais de quem nós somos. E muitas vezes, quando nós estamos aqui, eu tô dando mais exemplo da ansiedade, porque é o que é o tema do vídeo, né? Mas assim, quando nós estamos ansiosos, nós demonstramos talvez algo que pareça a nossa identidade, mas ela não é. Ela parece um fruto, mas ela não é, né? Ela é uma enganação do inimigo, né? Então ela demonstra algo que você não é. E por que Deus quer te curar? Porque Ele quer mostrar os teus frutos. Ele quer demonstrar a tua identidade com Deus, o teu caráter com Deus, né? E então a gente vai debruçar sobre essa palavra hoje e que você possa vir com entendimento e que você possa entender esses sentidos dessas palavras, né? Eu sei que eu falo muito,
mas eu acho que há necessidade de falar muito. Amém? Então, nosso texto base é em Gálatas 5,16, tá? Então, você pode ir abrindo aí pra gente estudar junto, pra gente se fortalecer junto. E enquanto isso, eu vou falando. Acho que eu vou ler a versículo primeiro. Aqui não tem. Ô, Senhor. Aqui não tem muito roteiro, gente. Aqui é assim. Assim. Eu vou aprender um dia, mas eu creio que vai ter que ser dessa forma. Vamos ler primeiro, né? Gálatas, se você abriu. Na minha Bíblia, ele tem um título: Vida pelo Espírito. Né? Que são os frutos do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele foi deixado por Cristo quando Cristo morreu na cruz, para que nós tivéssemos um contato, uma intimidade com Deus, né? O Espírito, ele faz parte de Deus, né? Ele é um ser que faz parte do Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda a ter escolhas corretas na vida, né? A ter escolhas corretas na vida. E por isso que nós temos que sempre buscar estar no Espírito Santo. Buscar sempre estarmos em Jesus. Primeira coisa, obedecendo a palavra do Senhor. Né? Quando a gente até leu lá na parte 2, né, que conforme a gente vai trazendo a luz, né, o Espírito, Deus vai tirando todas as trevas de nós e vai entrando a luz, né? E o que é a luz que vai entrando dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. E ali ele vai nos ajudando. Ele vai, quando vem uma palavra do inimigo sobre nós, quando vem uma palavra na mente que você não é capaz, que você vai passar por isso, que você vai fazer aquilo, o Espírito Santo logo já vem com outra palavra de ânimo, né? Nós temos que escutar mais a voz do Espírito Santo, tá bom? Mas é isso, uma pequena resumida aí. Mas para isso nós precisamos estar ligados ao Senhor para poder ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes quando a gente está afundado na dor, a gente não consegue ouvir nada, a gente consegue só ouvir a dor. Então, nós temos que ter coragem e autoridade para vencer essas dores. Amém? Vamos lá. Na minha Bíblia está, então, Vida pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Depois também a gente vai falar um pouquinho sobre a carne, tá? Como a gente mata essa carne que nos deixa ouvir a voz do Espírito. Pois a carne deseja o que é ao contrário o espírito. Olha a guerra. E o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês não são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vou dar um pause aqui. Por que talvez eu não consiga sair dessa vida? Por que eu não consigo sair disso aqui? Porque talvez eu tenha me alimentado de coisas que não são do Espírito, que não são da palavra. E por que eu trouxe toda essa jornada até aqui, gente, de Bíblia? Porque se a gente não se alimenta da palavra, a gente vai se alimentar de outras coisas. E aí que talvez você não consiga vencer a ansiedade, porque você se alimenta de outras coisas, você não se alimenta da palavra. Por isso que eu falei, é no dia a dia. Aí você fala assim, não, mas eu oro todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. Amém, né? E mesmo assim, talvez você está sendo atacado. Mesmo assim, você está sendo afligido por essa dor. Mas não tem nada mesmo que você não precise endireitar na sua vida? Será que não tem nada mesmo que você não precisa regularizar na sua vida? Porque às vezes é aquilo que não está regularizado na nossa vida, e só o Espírito Santo que talvez vai te convencer disso. Mas quando a gente regulariza algo na nossa vida, muda algo na nossa mente e muda algo no mundo espiritual. Então, se há algo que você talvez esteja fazendo aqui, e você não veja como errado, mas eu oro hoje para que o Espírito Santo te mostre, isso daqui alimenta a carne. Então, a carne ela fica mais forte do que o Espírito. Então, você tem que acabar com certas coisas que você faz na sua vida, que talvez você pense, não é errado, mas tenta tirar, para você ver que a paz vai reinar dentro de você e do seu coração.
Porque muitas vezes quando a gente faz essas coisas aqui, abre uma brecha no mundo espiritual tão grande que você não consegue sair daquilo. Você não consegue vencer aquilo. Então, veja que talvez há algo que você precisa mudar na sua vida, urgente, dentro dessas coisas que eu tenho falado. A gente acha que não, mas quando a gente faz essas coisas aqui, o mundo espiritual, ele dá uma virada. E aí, quando você alimenta mais a carne do que o espírito, infelizmente a carne vai ser mais forte, ou seja, a sua ansiedade ela vai ser mais forte, né? Aquilo que te faz ter medo vai ser mais forte, porque o inimigo ele tem poder, né? Então nós temos que vencer isso aqui, né? Aí você fala, mas você tem e você tá falando da palavra de Deus, sim. E tem muitas coisas que além disso aqui que são pecados na Bíblia, né? Que são a ira, por exemplo. Eu sou uma pessoa às vezes irada, né? Gente, eu sou ser humano, como todos nós somos seres humanos, né? Que nós falhamos. Se você diz que você não tem nada disso aqui, que você não peca, que você tem orgulho, então. Porque todos nós que estamos aqui nessa terra, nós temos algo para melhorar, sabe? Até o fim da tua vida, nós temos algo para virar dentro de nós temos algo para melhorar dentro de nós. Então, talvez essa ira, na hora da ira, que eu perco o controle e tal, é a hora que talvez eu sofro, né? Eu sofro o ataque do inimigo, eu tô ali alimentando a carne, porque a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Ireis, você pode ter raiva, isso pode acontecer dentro de você, mas você não pode pecar por causa da raiva, né? Você não pode falar coisas que talvez Deus não gostaria que você falasse, né? Que o Espírito Santo talvez não gostaria que você falasse. E a gente acaba fazendo. Então são certas coisas que nós temos que mudar na nossa vida. E por isso que nós temos que vir para a palavra todas as vezes, para não deixar nenhuma brecha. Você fala, eu vou ser um santo agora, eu não consigo ser um santo. Sim, por isso trazer à luz todos os dias aquilo que nós pecamos, trazer à luz todos os dias aquilo que nós erramos, trazer à luz, mas, olha só, não adianta trazer à luz e não ter arrependimento. Não adianta trazer à luz e realmente não ser mudado. Não adianta trazer à luz e não entender a sua identidade. Não adianta trazer à luz e continuar fazendo da mesma forma. Não você entendendo de quem você é filho e porque Cristo morreu para você na cruz. Amém? Demos um adendo aqui. Voltamos a... Aqui o versículo 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu que os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é clara. Mas o fruto do Espírito, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito forte essa palavra. Então nós precisamos buscar ter os frutos todos os dias. Todos os dias, os frutos. E eu creio que se a gente buscar ter os frutos todos os dias, né? Desculpa, gente, eu tô bem gripada. Meu olho tá até vermelho, ó. Eu tô bem gripada mesmo. Então eu vou tossir, minha voz vai ficar mais anasalada, talvez eu tenha que parar o vídeo pra poder, né, limpar o nariz. Mas é isso. E eu quero falar, gente, aqui de cada um. O que significa cada um, sabe? Do amor, da alegria. Pra falar assim, como que eu tenho amor? Né? Como que eu tenho alegria? E o amor é incondicional e altruísta. O que é altruísta? É demonstração de sentimentos. Né? É uma demonstração de sentimentos. O amor incondicional. Um amor incondicional, quer dizer, você vai transbordar isso não porque você vai ter um retorno, né, disso, não, mas é porque isso transborda do seu caráter. O que a gente falou lá no começo? Os frutos, eles são virtudes do Espírito Santo, formando o caráter de Cristo. E o que a gente leu lá na parte 2? Que nós somos semelhantes a Cristo.
Então, ser semelhante a Cristo é formar um caráter em Cristo, ser semelhante a Cristo, dar frutos, né? Essa é a nossa identidade. Então, nós transbordamos amor. Você não vai transbordar ansiedade, você vai transbordar amor. Você vai transbordar alegria, felicidade profunda, mesmo em tempos difíceis. A ansiedade não é um tempo difícil. É muito difícil você ter amor com ansiedade, porque muitas vezes você não dorme, muitas vezes você tá em efeito de medicação, às vezes o seu dia não rende, né? Às vezes você passa por situações. Então, a gente buscar ter os frutos, ser semelhante, identidade em Cristo todos os dias, eu creio que você vai começar a dar frutos. E essa ansiedade vai saindo de você. Alegria, felicidade profunda mesmo em tempos difíceis. Paz, calma interior baseada na confiança em Deus. Você não vai confiar mais em estar ansioso. Você vai confiar em ser filho de Cristo. Eita Deus! Você vai confiar em ser filho de Cristo e não na ansiedade, em estar ansioso. Isso não vai mais ser mais forte, né, em você, porque você vai transmitir o fruto. Longanimidade, paciência, suportar as dificuldades sem perder a fé. Gente, se isso aqui não tem a ver com o Espírito Santo, olha só, vamos lá, vamos ter um papo profundo agora. A ansiedade, ela traz em nós tudo ao contrário do que o Espírito fruto de Deus é para trazer em nós, né? Tudo ao contrário. Paciência e suportar as dificuldades sem perder a fé. Paciência em esperar. Paciência em não apressar o futuro. Paciência em deitar a cabeça no travesseiro e você conseguir dormir em paz. Calmaria interior. Como que eu descanso em paz? Confiando no Senhor. Por que eu não consigo confiar no Senhor? Tem algo, como eu falei, tem algo aí dentro de você que você ainda não pôs para o Senhor. Tem algo dentro do seu interior que você ainda não conseguiu dar para o Senhor. Tem algum fardo dentro de você que você ainda não conseguiu entregar ao Senhor. Foi o que eu falei no primeiro vídeo. Às vezes a gente precisa de um psicólogo, às vezes a gente precisa de um psiquiatra para entender o que está acontecendo dentro de nós, para que a gente possa dar essa dor para o Senhor e viver em paz. Né? Então, tem algo dentro de você, ou tem algo que você está fazendo que você ainda não entregou ao Senhor. Ou algo que você precisa ajustar na sua vida. Tipo, você sabe, tem algo que eu preciso fazer aqui para que tudo, sim, precisa. Tem algo, uma decisão que você precisa tomar na sua vida para sair da onde você tá, para um novo patamar, né? Para você conseguir vencer essa ansiedade. Alguma decisão que você precisa tomar. Benignidade, amabilidade, ter um coração dócil e agável, né? Ter um coração dócil e agável. Não é tudo que te tira a paciência, né? Não é tudo que faz com que você perca o controle, né? Bondade, agir de forma justa e correta. Agir de forma justa e correta. O que é isso? Eu peguei algo emprestado e vou devolver. Coisa simples, parece. Mas tem vezes que nós não fazemos. Jogar lixo no lixo. Eu tenho ensinado a minha filha a fazer isso. E eu aprendi com o meu esposo. Porque o meu esposo é muito assim. Ele vê um lixo na rua, ele cata. Por exemplo, você achou algo na rua. Eu achei uma moeda, eu achei um documento, eu achei uma carteira, eu achei um celular. Cara, eu vou devolver. Isso é caráter. Isso é caráter. E às vezes a gente pensa em pecados assim, nossa, traição, não sei o quê. Não. São coisas pequenas que fazem uma diferença dentro de nós. Que fazem uma diferença em ter frutos, né? E é isso, né? Os exemplos. Ter um coração dócil e agradável. Então, agir de forma justa e correta. Cara, se é justo e correto, você vai fazer justo e correto. Mas eu vou sair perdendo. Nunca que você vai sair perdendo. Em Deus você não vai sair perdendo, porque ali você está plantando uma semente no céu. Ali você está plantando uma semente dentro de você, de coisas boas. Fidelidade, ser leal e confiável.
as pessoas vão olhar para você como exemplo, né, de frutos. Não preciso ser cristão para ter um fruto, eu não preciso ser cristão em termos para poder ser um exemplo de pessoa, né? Um exemplo de pessoa boa, um exemplo de pessoa que faz as coisas corretas. Aí você fala, nesse mundo as pessoas não fazem nada correto e elas que têm vantagem. Mas se eu sou uma pessoa que quero ser justa e leal e confiável, então eu vou ser, né? Então eu preciso ter essa fidelidade até comigo mesmo, porque quando eu faço algo errado, como eu faço algo que não é, tipo assim, eu não consigo confiar naquela pessoa ali porque aquela pessoa mente, aquela pessoa rouba, aquela pessoa faz aquilo. Deixa eu falar pra você, na vida é relacionamento. Na vida é isso. A vida, ela é relacionamento. Então, assim, você começa a perder relacionamentos porque você não é confiável. Porque ninguém pode confiar em você. Então, isso é muito ruim, porque a gente vai acabando ficando sozinho, a gente vai ficando de lado, porque as pessoas não vão querer conviver com a gente, né? Então, nós temos que ser assim, né? Por mais que o mundo esteja virado, isso tem uma consequência, sempre tem uma consequência. É aquilo que eu falo. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos um dia, seja aqui na terra, seja lá no inferno, seja no céu, nós vamos colher, né? Aquilo que nós fazemos é algo que eu estou plantando para mim mesmo, para minha geração, para minha família, para mim, dentro de mim. Mansidão, gentileza, não ser agressivo, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Então, assim, quando nós somos gentis, né? E não ser agressivo, você não vai responder da mesma forma que a pessoa, mas aquela pessoa não sei o que, não sei o que. Não, isso não vale a tua paz. Tem gente que a gente vai ter que bloquear da nossa vida, assim, tipo, eu não quero mais conviver, porque aquela pessoa é assim, assim, assado, mas eu não preciso responder na mesma moeda. Eu não preciso fazer da mesma forma, sabe por quê? Aí eu tô provando que eu sou igual àquela pessoa, né? Às vezes quando eu respondo uma provocação, eu perco o controle. Então, se eu tenho controle, né? Então, isso que acontece comigo também, né? Gentileza, não ser agressivo, não ser, talvez, duro ou seco, né? Então, é algo que eu tenho tentado aprender. Porque muitas vezes é que nem eu falei, né? São cargas que nós trazemos da nossa vida, da nossa infância. Eu fui criado assim, eu fui feito dessa maneira, minha família é assim, então eu acho normal. Só que você vai crescendo na vida e você vai vendo que aquilo não é normal, que aquilo não é direito, que aquilo não é correto. E aí, o que acontece? Você vai vivendo com pessoas da mesma forma que você. Muitas vezes você é aquelas 5, tem pesquisas, né? Você é as 5 pessoas que você convive. Você é as 5 pessoas que você está junto. Então você acaba absorvendo aquilo e acha normal. Então cada vez mais você vai estar perto de pessoas assim, de pessoas que são da mesma forma. E aí vai se tornando uma cadeia sem fim. Domínio próprio, temperança, autocontrole sobre os desejos e intenções. Temperança, autocontrole sobre os desejos, domínio próprio. O domínio próprio é ter autocontrole, foi o que a gente estava falando aqui, né? Das situações. O que é isso? Você, diante de uma situação, você vai respirar fundo, você vai olhar para aquela situação, você vai analisar aquela situação e você não vai tomar uma atitude sem pensar. Você não vai fazer algo sem pensar, você não vai fazer algo direito, você vai fazer algo com paciência, com sabedoria, com todos os outros frutos, né? O domínio, eu acho, o domínio próprio, ele é o fechamento de todos os frutos. Porque quando você tem domínio sobre os outros frutos, você consegue ter temperança, você ter autocontrole dos seus desejos, da sua carne, que isso a gente vai falar bastante depois, né? Sobre o próximo tema vai vir sobre isso. E é muito sobre domínio próprio. Aí você fala, como que eu consigo domínio próprio? Vai ficar para outro vídeo, você vai ficar curioso. Mas, então, para fechar, né, tudo isso aqui que nós falamos, que você venha buscar, então, os frutos, né? Ser essa pessoa que tem amor, que tem alegria, que tem paz, que tem longanimidade, que tem benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Buscar isso todos os dias. Porque isso vai fazer com que você entenda melhor a vida e que você leve a vida também mais leve.
né? Que você leve a vida não tanto assim a ferro e fogo. Tem gente que é, ai meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? E vai chegando um tempo na nossa vida que nós não podemos levar a vida assim. Isso causa estresse em nós, causa ansiedade, causa depressão. Gente, a depressão, ela aumenta, a ansiedade, ela aumenta a sua pressão cardíaca, ela aumenta a sua fome, ela faz com que você fique buscando em outros lugares essa saciedade que só vem de Deus, que só vem dos frutos, que só vem quando a gente busca a paz no Senhor, né? Quando a gente entende a vida, quando a gente entende, como eu falei no outro vídeo, no mundo tereis aflições. Então aí você já entende, eu tenho maturidade o suficiente para entender que neste mundo eu vou ter aflições, mas que eu tenho um Deus que me supre de todas as coisas, que me segura pela mão e que ele me fez com todo amor e carinho, que ele fez com identidade, que ele me fez com caráter. E eu creio que nessas todas as promessas que ele tem para mim. E eu creio em quem ele fez, em que ele fez. Então hoje eu não estou. Hoje eu estou ansiosa, mas eu não sou ansiosa. E isso vai passar. E em Deus eu vou conseguir vencer isso, né? E nesses dias, nossa, depois que eu comecei também esse estudo, depois que, sabe, isso foi entrando dentro de mim, né? É tão libertador. Então, por isso que a gente não pode deixar de estudar a palavra, a gente não pode deixar de buscar o Senhor, a gente não pode deixar de buscar fechar todas as brechas, a gente não pode deixar de estar na casa do Senhor, a gente não pode deixar coisas entrarem na nossa vida, entrar no nosso coração, entrar na nossa mente. E depois eu vou fechar um vídeo, mas aqui eu vou dando uma breve. Gente, eu tô sem Instagram. Eu tenho minha conta no Instagram, que também tem muitas coisas lá. Se você quiser acompanhar, né, a minha história um pouco, lá no Instagram tem Larissa Loureiro Rogoshi, né? Então você pode ir lá seguir. Daqui uns tempos eu volto, né? Eu sou assim mesmo com o Instagram, né? Desde que eu tive a primeira crise de ansiedade há 5 anos atrás. Então menos de 5 anos, né? Eu entro e saio da rede social, entro e saio, porque isso me traz algumas coisas, né? Notícias que vêm bombardeando a gente na rede social e tudo mais. Então, minha conta tá lá, mas eu ainda faz muito tempo, acho que tem uns meses que eu não acesso a minha conta, até por questão mesmo minha, tá? Mas lá tem a nossa história, um pouco da nossa história, então se você quiser acompanhar, eu creio que daqui uns tempos eu volto pra lá. Aqui o YouTube é mais fácil, porque a gente fala aqui e grava vídeo, eu não preciso estar o tempo todo na rede, né? Eu não preciso estar o tempo todo lá. Então, me distanciar dessas coisas me ajuda a ter fruto do Espírito, né? Me distanciar de coisas que não me levam a Deus. Me distanciar de coisas que não são corretas. Tipo assim, mesmo que você não é cristão, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado e você às vezes continua fazendo o que é errado, né? Então, assim, obedeça a lei, tome decisões logo na sua vida que precisam ser tomadas. Porque, infelizmente, se você não fazer diferente, o inimigo vai continuar tendo brecha na sua vida, ele vai continuar tendo autoridade sobre você e você se esquece que você que tem autoridade, tá bom? Então, uma ótima noite, já tá noite, eu tô gravando esse vídeo à noite. Que Deus abençoe vocês, né? E venho pro próximo, vou dar até um spoiler aqui do próximo, que o próximo, a parte 4, vai ser sobre jejum, né? Então, que você esteja aqui no próximo vídeo. Acompanhe os nossos vídeos. Eu vou tentar ser regular nos vídeos. Eu quero explicar um pouco a minha vida para vocês depois. Eu quero vir aqui contar um pouco da nossa história. Eu quero vir aqui falar um pouquinho de nós, né, da nossa família, de mim principalmente, de toda a minha vida, da minha história. Eu quero vir aqui contar para vocês. Mas isso é mais pra frente. Eu quero ter uma constância, eu quero vir pra cá, eu quero vir pro YouTube, principalmente. O Instagram eu já não sei, né? Já não sei. Porque, assim, eu acho que quando a gente cria conteúdo, a gente não deve consumir muitos conteúdos, né? Então, enquanto eu não tiver esse domínio próprio, né, eu não quero voltar. Mas minha conta tá lá, então se vocês quiserem, né, seguir e lá. Cara, eu não sei se tá o meu nome, mas acho que se colocar meu nome vai.
Mas, ou pode estar Alicia Loureiro, eu não lembro. Mas tá um desses dois, eu acho que você colocar o meu nome completo vai aparecer lá. E você pode me seguir, que daqui uns tempos, quem sabe, eu publico alguma coisa lá. Eu quero trazer algumas coisas. Mas que Deus abençoe você. E desculpa o vídeo longo, desculpa, né? Mas é essa palavra que eu tinha pra você hoje. Talvez deixe no comentário aqui se eu tô enrolando muito, se vocês não estão entendendo o contexto, não estão entendendo essas partes sobre ansiedade, porque talvez, né, eu tento passar para vocês, mas talvez não é a mesma maneira que Deus está falando comigo e eu não tô conseguindo transmitir para vocês. Mas eu creio que é uma jornada que todos nós vamos vencer em Cristo. Amém? E que Deus abençoe sua vida, sua noite. E se você quiser compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar um like, vai me ajudar muito a chegar a muitas casas, a muitas famílias que talvez precisam ouvir essa palavra. Tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida.